Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então vamos agora à nossa segunda aula teórica envolvendo as ideias de trigonometria, tudo bem? Já vai ter a capacidade de, a partir de ângulos dados, já saber de cara qual o valor do seno, do cosseno e da tangente. A gente vai construir bonitinho aqui para vocês e saber de onde que sai o seno, cosseno e tangente daqueles três ângulos notáveis. Você lembra? Do ângulo de 30, 45 e 60 graus? Ele não sai de nada, não é um passo de mágica e tudo mais. Existe aqui um motivo daqueles valores do seno, do cosseno e da tangente. Agora, é interessante que vocês tenham assistido às aulas anteriores para saber trabalhar legal com todas as informações que apareceram para a gente. Então vamos lá. Primeiramente, vamos observar aqui este triângulo equilátero. Lembre-se que no triângulo equilátero, todos os lados são o quê? Iguais. Ou seja, aqui eu desenhei um triângulo equilátero qualquer, cujo lado mede L. Agora, o triângulo equilátero ele possui outras propriedades. Quais são elas? Primeiramente, todos os ângulos internos são iguais. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180, quanto que é 180 repartido em três valores iguais? 60 graus. Então, veja que no triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem quanto? 60 graus. Aqui estão, ó. 60 graus, 60 graus. Massa, show de bola. Então, este ângulo é 60, este é 60, e o de cima também é 60. Mas perceba que aqui eu tracei para vocês o que seria a altura deste triângulo equilátero. Lembre-se que a altura de um triângulo ela é sempre perpendicular à base. Forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? Só que essa altura ela não vai ter só essa propriedade. No caso do triângulo equilátero, além desse camarada ser altura, ele também vai ser uma bissetriz. Lembre-se o que uma bissetriz faz? Ela divide o ângulo ao meio. Então, como este ângulo todo mede 60 graus, então, dividindo por 2 por ser uma bissetriz, cada ângulo desse aqui vai medir quanto? 30 graus, 30 graus. Tudo bem? Tá claro isso? Massa. Perceba que aqui já estão aparecendo os ângulos que eu quero trabalhar, que são os ângulos notáveis. Primeiramente, iremos trabalhar com este ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 30 graus. E olha que sensacional. Apareceu aqui do lado esquerdo um triângulo retângulo. E lembre-se o que a gente aprendeu no triângulo retângulo. A relação de seus lados com os ângulos internos. E relacionar lado com ângulo interno é trabalhar com o quê? Seno, cosseno e tangente. Mas para calcular seno, cosseno e tangente, eu preciso de todos os lados do triângulo equilátero. Vamos ver quais lados nós temos. Perceba que aqui nós temos o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, significa que este lado L vai exercer a função de quem? Da minha hipotenusa. Tudo bem? Eu quero que você preste atenção neste triângulo retângulo aqui. Aqui nós temos o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então essa é a minha hipotenusa. Além disso, estes dois lados são os catetos. E conseguimos encontrar as medidas dele. Como este triângulo é equilátero, todos os lados medem L, só que tem um detalhe. O que a altura do triângulo equilátero faz com o lado oposto? Divide exatamente ao meio. Ela tem uma função de mediana. Todo cara que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio, a gente chama de mediana. Então, como todo este lado mede L, fale para mim qual que é a metade de L. L sobre 2. Então, este camarada aqui mede L sobre 2. Este camarada aqui mede L sobre 2. Ah, beleza, Pedrinho. Então, pelo que eu estou percebendo aí, você está colocando todos os lados deste triângulo retângulo do lado esquerdo em função de L. Mas como é que eu vou escrever o H em função de L? A altura do triângulo equilátero. Vamos lá. Preste atenção de novo neste triângulo retângulo. Concorda comigo que dele você tem duas informações? Que é a hipotenusa e um cateto. Como você faria para encontrar este outro cateto? Teorema de Pitágoras. Toda vez que você quiser relacionar
os lados de seu triângulo retângulo, basta fazer o quê? Substituir teorema de Pitágoras, tudo bem? Onde a nossa hipotenusa é L, o cateto H e o outro cateto L sobre 2. Me ajude com essa conta então. Então teremos que a minha hipotenusa L ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, tem que ser igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Percebeu o que fizemos aqui? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Chegamos a isso daqui. Agora, desenvolva esse quadrado dessa fração. Como é que eu faço isso? É só elevar cada um. Quanto que é L ao quadrado? L ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então teremos aqui que L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4. Aqui, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Mais H ao quadrado. Agora, esse L ao quadrado sobre 4 não está positivo? Eu posso passar para o outro lado o quê? Negativo. E a gente consegue isolar este H ao quadrado. Então teremos que H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Pedrinho, você tá ficando meio feio, né? Vai melhorar, relaxa. Então teremos que a altura ao quadrado vai ser igual. Qual que é uma forma rápida de resolvermos essa conta aqui? Toda vez que você tiver uma fração somando ou subtraindo com um cara, você sempre faz o seguinte. Primeiro, repita o denominador. Quem é o denominador aqui? 4. Caiu. 4. Aqui. Então você repete o denominador, que neste caso vale 4. E o que você faz agora? Você multiplica pelo que está sozinho e junta com o de cima. Quanto que é 4 vezes L ao quadrado? 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. 3L ao quadrado. Agora tá ficando melhor. E se H está ao quadrado, esse quadrado passa para o outro lado como o quê? Raiz. Então teremos que essa altura vai ser igual à raiz quadrada desse termo. Vamos escrever essa raiz para já colocarmos o resultado direto. Tendo essa raiz quadrada, concorda comigo que eu posso cortar esse quadrado do L com a raiz? Então L sai da raiz. Agora o 3 não tem quadrado para cortar. Então o que você faz? Repete. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 4 que é o que está no denominador? Vale quanto? 2. Então raiz quadrada de 4 vale 2. Por causa disso, a altura do nosso triângulo equilátero em função do lado L vai ser dado por quê? L raiz de 3 sobre 2. Aqui está. L raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar deste H, o que eu vou colocar agora? O L raiz de 3 sobre 2. Aqui está. L raiz de 3 sobre 2. Vou colocar bonitinho. Ficar bonitinho. Aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tá claro isso? Então, agora preste atenção neste triângulo retângulo que formamos aqui do lado esquerdo. Veja que formamos aqui exatamente um triângulo retângulo de acordo com o que resolvemos nas questões anteriores, a partir do momento que eu encontrei a altura em função do lado L. Então, nós caímos numa figura como essa daqui. Agora, veja que meu ângulo de referência para os primeiros casos é o ângulo de 30 graus. Então, se o 30 graus é o meu ângulo de referência, esse L sobre 2 vai passar a ser o quê? Um cateto oposto. Como este L raiz de 3 sobre 2 está grudado no 30, ele vai passar a ser o quê? Um cateto adjacente. Agora, como é que a gente faz para calcular o seno de qualquer ângulo? O seno, por definição, é dado pelo quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Fala para mim quem é o cateto oposto a 30. Aqui, ó, L sobre 2. Quem é a hipotenusa? L. Então, basta fazer a divisão de L sobre 2 por L. Olha a divisão que vai aparecer para você. Agora me ajuda. Você não tem L em cima e embaixo? Então o que você pode fazer? Corta, corta, sobrando um aqui em cima. Por causa disso, o seno de 30 graus vai ser igual a quanto? A 1 sobre 2. Ah, Pedrinho, então aquele valor lá não foi tipo porque Deus quis. Existe de onde saiu esse resultado. E esse resultado sai de onde? De um triângulo equilátero. Tudo bem? A partir do momento que você escreve a altura em função do lado. Agora, como faremos para calcular o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus, como é cosseno, eu faço o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2. Aqui está. L raiz de 3 sobre 2. Quem é a hipotenusa? Aqui está. L. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre L. Agora, me ajude você. Eu não tenho L em cima e embaixo? Se eu tenho L em cima e embaixo, o que eu posso fazer? Corta, corta. E o que sobrou para mim? Raiz quadrada de 3 sobre 2.
Por causa disso, o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza, meu amigo? Então, veja que aqui já são valores independentes dos lados do triângulo retângulo. Isso aqui já vai estar valendo para você nos exercícios. Então, apareceu um ângulo de 30 graus, tem que calcular seno? Seno de 30 já é meio. Pronto, acabou. Cosseno de 30 já vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Aqui eu só estou mostrando para você de onde saem esses resultados. Para fechar, o que vai ser a tangente de 30 graus? Tangente é coca. Cateto oposto por cateto adjacente. Então, ficará para a gente L sobre 2, dividido por quanto? Cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Agora, perceba, eu não tenho L sobre 2 em cima e embaixo? Pode cortar tudo. Corta L com L, 2 com 2. Só que nessa cortaiada toda, sobra 1 aqui em cima. Ou seja, a tangente de 30 graus é igual a quanto? A 1 sobre a raiz quadrada de 3. Mas nós temos aqui uma raiz quadrada no denominador. Então, o que devemos fazer? Racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Então, aqui está. Multiplica em cima pela raiz quadrada de 3 e embaixo pela raiz quadrada de 3. Agora me ajuda. 1 vezes a raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3. Por causa disso, a tangente de 30 graus, pela nossa demonstração, equivale a quanto? A raiz de 3 sobre 3. Fechou? Então, resultado que já temos que saber. Seno de 30 é sempre meio. Cosseno de 30, sempre raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30, sempre quanto? Raiz de 3 sobre 3. Beleza, meu amigo? Escrevi certinho. Raiz de 3 sobre 3. Agora, nós vamos fazer os mesmos cálculos de seno, cosseno e tangente, só que para 60 graus. Beleza? Então, vai lá. Dá uma pausada aí no vídeo. Copia aquelas informações para depois a gente fazer para 60 graus. Então, vai lá. Copia aí. De 60 graus. A definição não muda. O que muda é meu ângulo de referência. Porque agora o meu ângulo de referência é quem? O ângulo de 60 graus. E como eu calculo agora o seno de 60? Pedrinho, mas se seu ângulo de referência é o 60, então significa que quem é o cateto oposto agora é o L raiz de 3 sobre 2. E quem é o cateto adjacente agora é o L sobre 2. A hipotenusa eu não mexo. Massa, aprendeu certinho, é isso mesmo. Então, o que vai ser o seno de 60? Cateto oposto L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, que é a hipotenusa. Vai ficar assim. L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Corte L em cima e embaixo. Qual o resultado final? Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Analogamente ao caso anterior, cosseno de 60 é cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, equivale a L sobre 2, dividido por L. Corta L em cima e embaixo. Vai embora, vai embora. Sobra 1 aqui em cima. Então, qual o resultado do cosseno de 60? 1 sobre 2. Para finalizar, quem vai ser a tangente de 60? Coca, cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, a divisão de L raiz de 3 sobre 2 por L sobre 2. Por L sobre 2. Aqui está. Só fazer bonitinho. Okay. Por L sobre 2. Agora me ajuda. Você não tem L sobre 2 em cima e embaixo? Vai embora tudo. O que sobra dessa cortaiada toda? O raiz de 3. Então, significa que a tangente de 60 graus é igual a quanto? Raiz de 3. Por causa disso, seno de 60 é igual a sempre quanto? Raiz de 3 sobre 2. Apareceu na sua questão triângulo, retângulo, ângulo de 60, seno já é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio, tangente de 60, raiz de 3. E sempre estará valendo isso daqui. Tudo bem, meu amigo? Mas não acabou por aqui, não. Veja que só trabalhamos com os ângulos de 30 e 60. Mas, Pedrinho, tá faltando o de 45. Como é que vai funcionar o de 45 agora? Assiste a próxima videoaula. Valeu, meu amigo.